Olá, pessoal. Vou dar um minutinho para vocês irem entrando. E o tema de hoje será Quero ser instrutora. Vou dar um tempinho para vocês entrarem. Só um minutinho e já começamos. Amém, Leia, tudo bem? Mas enquanto isso, vou até pegar a pesquisa que eu fiz mais cedo nos stories. Foi bem legal, deu pra ver aqui quantas pessoas são instrutoras ou não. Eu perguntei, né, você é instrutora? Ah, que legal! Não, foi certo, eu não tava conseguindo abrir meu documento, até demorou uns minutinhos que eu não estava conseguindo abrir o documento aqui, mas consegui. Então eu perguntei, você é instrutora? Vou colocar em números aqui certinho, sem porcentagem. 7 pessoas falaram sim, já sou instrutora. 9 falaram não, mas quero ser. E só 5 falaram que não são, tá? Então nós temos aí, da pesquisa que eu fiz aqui nos stories, 7 pessoas são, 9 têm interesse. Então nós temos várias pessoas que querem ser instrutoras, tá? Então eu separei as perguntas que vocês fizeram lá e já montei aqui algumas coisas para eu poder falar para vocês, tá bom? Se forem surgindo dúvidas quanto ao que eu estiver falando, gente, fiquem à vontade para já colocar aqui, tá bom? Vamos lá. Acho que a pergunta que eu acho que a gente deve se fazer, vocês fizeram várias perguntas para mim, né? E por onde começar, como melhorar, como fazer, como a primeira aula, tudo mais. Mas eu acho que o mais importante aqui é a gente entender por que vocês são ou querem ser instrutoras, tá? Instrutora é um professor, é uma professora, tá? Então a gente tem que ter essa concepção, não sou uma organista, então eu já posso ser instrutora? Não necessariamente, né? A gente precisa ter essa questão do professor. E o professor tem que saber o quê? Olhar o aluno, não é só assinar, mas saber corrigir. Vocês devem perceber quando eu faço aqui as lives, às vezes eu toco de um jeito certo ou errado e pergunto, e aí, foi certo ou errado? Por quê? Porque eu quero despertar o senso em vocês, o senso crítico em vocês. Então, quando vocês vão dar aula, vocês têm que despertar esse senso crítico também e saber corrigir, como corrigir, isso já generalizando, até falando conteúdo que eu vou falar mais pra frente. Cada aluno é um aluno, gente. Se eu tiver 20 alunos, são 20 aulas diferentes. Nossa, talvez uma ou outra seja igual, mas cada aluno tem um ritmo. Eu posso começar com 3 alunas hoje, cada uma vai para um ritmo diferente. É inevitável, porque as pessoas têm ritmos diferentes. Você precisa falar com uma forma diferente. Eu posso fazer isso, falar esse tema. Para uma aluna eu tenho que dar mais um exemplo para ela entender. Para outra eu tenho que dar outro exemplo. Para outra eu preciso de 10 exemplos. E para outra eu mal falei, ela fala, já sei. Né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então vamos lá. Partindo do pressuposto, né? A primeira pergunta. Por onde começar, tá? Então é o que eu tava falando. Você tem que saber, primeiro, por que você vai dar aulas, tá? Então, tem regiões que nós temos organistas e os irmãos, eu não sei como que funciona, se eles apresentam ou se eles pedem pra irmã dar aula, tá? Então tem bastante gente que acaba dando aula por conta do carregado ou ministério pedir que a irmã der aula, certo? Então essa irmã provavelmente já é uma organista oficializada. Outras regiões, como a minha, a gente demonstra interesse. Então aqui na minha região, se eu tiver interesse, eu tenho que procurar a examinadora. Eu vou fazer uma prova com ela, né? Ela vai falar assim, era mais, você tem que estudar, não sei, os 4 livros, o inário, blá blá blá, e fazer uma prova de teoria, que foi o que eu fiz na minha época. Eu fiz uma prova de bona, uma prova de teoria, nossa, de quase 1 hora. E o que mais que eu fiz? E toquei os métodos, né? Ela já tinha uma pasta com os trechos certinhos, cada livro que era pra eu tocar, né? O bona da irmã era todo marcadinho de vermelho nos trechos certinho que eu precisava. Então essa é a primeira questão. Se eu quiser ser organista, instrutora, o primeiro passo é procurar a examinadora, tá?
E aí, você vai procurar, então, melhorar. Caso você já seja organista, já falaram assim, pode dar aula, você já fez a prova, ou dar aula no GEM, né? Até porque tem as irmãs que dão aula na igreja, né? Eu tô falando Brasil afora. Aqui na minha região, a maioria das irmãs pagam por aulas particulares, tá? A gente não tem GEM na igreja, mas tem várias regiões que o GEM é dentro da igreja, tá? O que eu falo pra vocês que já estão autorizadas a dar aula? Só comecem, tá? Pode ser que a primeira aula não seja excelente, segunda talvez não. Aí talvez a primeira aluna você fala, nossa, não acredito que eu comecei por esse lado, tudo. Mas, gente, vai melhorando. Eu comecei a dar aula com 15 anos, já tocava na igreja há 7 anos. E tava já fazendo, eu acho que eu tava fazendo curso técnico já. Então, assim, só comecei. E tem coisas que eu falo assim, por que eu comecei com aquele livro? Por que eu não pensei? Por que isso? Gente, mas não tem outra forma a não ser começar. Então você vai começar e vai vendo, né? Se aquele livro foi bom, se a forma que você explicou. E você vai melhorando, tá? Depois de 5 anos eu era uma professora melhor, depois de mais 5 melhor, e hoje eu sou melhor. E eu espero que mais pra frente eu seja melhor ainda e que eu aprenda bastante, tá bom? Então, mais que tudo, entender o porquê que vocês são instrutoras, o porquê vocês querem ser, tá? Isso é legal de vocês escreverem também. Vocês podem compartilhar comigo, né? Porque tem que estar muito claro. Eu sei que tem irmãs que vão ajudar no GEM, tem irmãs que vão trabalhar com isso, né? E vão receber um valor ali mensal da aluna. Então, tem que ter tudo isso em mente, tá bom? A próxima pergunta é: como deve ser a primeira aula ou os primeiros assuntos? Eu vou falar da forma que eu começo, tá? Eu não começo com o MTS e eu demoro muitas aulas para começar com o MTS, tá? Porque eu ensino de uma forma que é a teoria aplicada, né? Então, conforme for surgindo algum conteúdo, eu vou lá e ensino a parte de teoria. Eu não pego e vou falar assim, vamos fazer o MTS inteiro ou fazer o Bona inteiro e depois a gente começa o órgão. Não, a gente já começa. Graças a Deus, os novos livros, eles têm isso, né? Você já pode tocar, já começar tocando. Tem várias irmãs que falam pra mim que começam a tocar com uma mão. Gente, não é só comigo, quantas instrutoras também. Que só começou a tocar com uma mão. Gente, não existe isso. Graças a Deus, esse novo livro, ele veio assim pra mudar. Então, nós temos aí o que eu gosto de ensinar. Eu sempre começo as aulas com caderno. Eu acho que umas 2, 3 aulas eu fico só com caderno, tá? Não importa se é criança de 5 anos, 6 anos, 15 ou 30, tá? Então, primeiro assunto, figuras musicais. Esse é o que eu faço, tá? Eu desenho todas as figuras musicais, explico que a proporção delas é de meio, né? A figura de baixo que tá meio, então, a metade, né? A mínima é metade da semibreve, a semínima é metade da mínima, e assim por diante. E eu faço uma atividade, eu não tenho aqui agora, de soma, sabe? Uma mínima mais mínima da qual figura, semínima mais semínima da qual figura, para ela entender as relações entre as figuras, tá bom? Nesse passo é só isso, eu não tô falando de tempo nem de nada, é entender a pulsação, é entender meu Deus, a proporção dos valores, tá? E aí o próximo passo é pentagrama. Então deixar muito claro, primeira linha, segunda linha, terceira, de baixo pra cima. Eu desenho bolinhas nas linhas, falo, vamos lá, desenha uma bolinha na terceira linha, na primeira linha, no primeiro espaço, no segundo espaço. E assim, falo só de pentagrama. Depois do pentagrama vem clave. Depois do pentagrama vem as claves. E aí você coloca lá, clave de Fá na quarta linha. E aí você fala, clave aqui na quarta linha é Fá. Depois vem Sol, Lá, Si, Do. E assim por diante, né? Mostra algumas. Eu normalmente mostro só 5 de cada uma, que são as primeiras que eu vou usar no livro. Na clave de Fá, eu ensino Fá da quarta linha. E eu ensino Sol, Lá, Si, Dó, central. Aquele lá. E aí, depois eu ensino a clave de Sol, começando a segunda linha. A nota da segunda linha é Sol. E depois eu desço Fá, Mi, Ré, Dó. Eu trabalho só com essas 5 notas de cada clave, tá? Tem um passo aqui antes que eu não falei. Deixa eu só retomar aqui, que eu perdi na anotação. Eu começo com figuras, certo? Depois das figuras, eu ensino notas. E quando eu digo nota, é nome
das notas, tá? Então, ela tem que saber, a aluna tem que saber. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Quem de trás pra frente, quem vem antes de quem? Quem vem depois do ré, mi. Tem um joguinho que eu aprendi uma vez com a professora, era assim, fazendo a sequência, né? Eu falo uma nota, ela fala outra. Ré, fá, sol, lá, si, do. Sabe esse joguinho? E de trás pra frente agora. Fá, ré, do, si. E a aluna complementar. Então ela tem que entender primeiro de nome de nota, só para entender a proporção. Aí sim, vem pentagrama, claves. Aí quando vier na clave, ela já vai saber se aqui é o Fá, qual é a nota que vem depois, e assim por diante. Então esses seriam os primeiros tópicos que eu passaria, nessa ordem, tá? Aprendeu 5 notas da clave de Sol, 5 notas da clave de Sol, da clave de Fá, isso é como eu faço. E aí já pode ir para as primeiras lições, tá? Eu uso muito o Leila Fletcher e o Dose do Dia, que eu não tô com eles aqui agora. Eu tô com o método da CCB. Eu não tô com o Dose do Dia aqui agora. Mas o que eu gosto no Leila Fletcher e no Dose do Dia é que tem exercícios que já entra a teoria muito mais cedo, né? E o Dose do Dia, gente, a primeira lição tem ritornelo, sabe? Então você já tem que entender. A primeira lição só tem a nota do e ré. Vou explicar o que é ritornelo. Na segunda lição do Dose do Dia tem staccato. Só com do e ré. Só com do e ré. Tem que aprender staccato. Depois tem ligadura de portamento. E assim vai indo. Quer dizer, tem tantos conteúdos que a gente aprende a separar como se fosse um bicho de 7 cabeças e que nesses conteúdos menores elas já põem, né? Então eu gosto do Dose do Dia e do Leila Fletcher por conta disso, tá? Aqui no método da CCB, no livro 1, eu não tive aluna ainda que eu comecei 100% com ele, tá? Então ele fala sobre a postura de tocar, mas isso eu também falo na aula, né? Aqui, ó, exercício só de nota. Esse exercício é legal. Eu uso um livro de teoria da... Gente, esqueci. Drummond. Esqueci. Elvira Drummond, tá? Eu uso o livro de teoria dela, Ouvir e Criar, se eu não me engano, e eu acho que eu uso o livro 2. São 7 volumes, Ouvir e Criar, volume 2. Ele tem diversos exercícios sobre isso daqui. Nome de notas, tá? Ele começa com figuras, tem vários balõezinhos, ele tem um exercício parecido com o MTS de pulsação, tá? E aí tem vários de notas até ele apresentar o pentagrama. É a mesma ideia, só que é um livro inteiro. Começa com pulsação, vem o nome das notas e depois as claves, tá? Então, isso aqui, ó, ela tem que entender, ó, do, ré, mi, fá, sol, completar, escadinha. Gente, isso aqui é 100% Elvira Drummond, tá? E aí aqui ele até ensina a localização no piano, ou no órgão, mas eu não vou tão assim a fundo. Aqui tem exercício de dedilhado, mas é só pra conhecer mesmo. E aí aqui, ó, tá vendo? Ele já ensina o pentagrama. Aí vem as claves, tudo. Toda a parte teórica, exercícios, né, pra entender as notas da clave também. E aí ele ensina as figuras depois, né? Figuras musicais, ele ensina depois as figuras musicais, eu ponho no começo. E aí vem o estudo número 1. Então, o que eu gosto do método da CCB, mais que o Leila Fletcher e o Dose do Dia tem? Clave de Sol e clave de Fá. Então, essa lição é só de clave de Sol, essa lição é só de clave de Fá, mas já tem aqui, ó, o elemento do sistema, sabe? Barra de compasso. Aqui ainda não tem fórmula de compasso. Então, aqui, acabou esse negócio do pessoal chegar e falar, ah, só toco... clave de sol, só toco com uma mão. Gente, acabou, não tem isso, tá? Mas eu acredito que é possível totalmente começar diretamente com esse livro. Eu só não gosto de começar, ainda não arrisquei, porque eu acho ele rápido e eu acredito que ele ainda precise de um material complementar. Isso é a minha opção, tá bom? Todas as minhas alunas que chegam a um determinado nível do Leila Fletcher ali, eu já peço pra trazer esse livro, mas elas já estão muito embasadas. Por exemplo, staccato, acho que tá na lição 30. Se eu não me engano, tinha uma lição 31 ou 33 aqui. 31, tem staccato. Então é muito engraçado porque ali ele coloca, por exemplo, staccato
numa lição que tem mudança de posição. Então a aluna nem praticou a mudança de posição, já tá com colcheia, que é a figura que vale metade do tempo, né, no 4x4, e já coloca staccato, e ainda staccato misturado com legato, né? Tem um compasso que é staccato, opa, aqui, e tem outro que é legato, depois staccato. Então assim, eu não sei se essa seria a melhor forma de apresentar o staccato, por exemplo. Porque, quer dizer, nunca fez nada e de repente tem que fazer staccato, um compasso legato, outro staccato. Então eu prefiro usar, por exemplo, o Dose do Dia, que ele usa staccato na primeira lição, só com semínimo, é muito mais fácil de explicar, tá? A parte da teoria, gente, eu sempre explico conforme aparece. Se aqui tem staccato, eu vou lá e explico. Se aqui tem barra de compasso, eu explico. Se tem barra final, se tem ritornello, se tem ligadura, tudo eu explico, acentuação métrica, tudo, fórmula de compasso, vamos entender. Conforme vai aparecendo na lição um elemento diferente, eu explico, tá? Isso se chama teoria aplicada. Não precisa esperar chegar no MTS para saber, tá? Deixa eu já ler aqui. A Leia falou, concordo com você, é muito rápido, eu tive que incluir material complementar com uma aluna, porque do volume 1 para o volume 2 é uma mudança muito grande em grau de dificuldade. Concordo plenamente, tá? Das alunas que começaram a estudar comigo na pandemia, nenhuma começou direto com ele, mas assim, todas que fizeram do 1 pro 2 e do 2 pro 3, elas já eram alunas do métodos antigos, né? Então elas não tiveram exatamente problema para ir para um método pro outro. Mas quem tá começando do zero, eu não consegui, né, usar só ele. Então eu já começo, eu dou uma base anterior e aí em seguida eu pego. Então, por exemplo, Leila Fletcher, acho que minha aluna não tinha chegado, não, já tinha chegado lá perto da lição 40, foi uma coisa assim. E eu já pedi para ela vir com o livro 1. Então aí, conforme a gente vai avançando no Leila Fletcher ou no Dose do Dia, aí eu vou dando ele e ele vai acompanhando, tá? Essa, mais uma vez, é a minha opção. Devo seguir um cronograma de ensino? Gente, cronograma, a gente sabe a nossa meta, né? E como eu disse no começo, cada aluna é uma aluna. Então é muito difícil a gente pegar e falar, tem um cronograma. Então eu tenho alunas que já foram para teste com 1 ano e meio, 2, tinha aluna que foram 5. Por quê? Porque o tempo que eu passo para ela é diferente. Tem aluna que eu posso passar 3 lições numa aula para estudar, porque ela vai estudar. Tem aluna que eu posso passar 10, porque ela vai estudar, ela entende. Tem aluna que eu vou passar uma lição e ela vai voltar com dúvida e vai demorar. Então não tem jeito certo. Tanto que eu até falo para as alunas, algumas alunas até que vêm de outros professores para estudar comigo, e eu falo, olha, que já está acostumada a estudar. Eu falei, eu preciso de 1 mês para entender o seu ritmo. Porque eu preciso saber se a lição que eu tô passando é muito e você não tá dando conta em casa. Eu preciso testar se eu passar pouca, se é fácil pra você ou se eu acho que é pouco e na verdade não é. Tudo isso. Eu gosto de deixar bem mastigadinho, por exemplo, uma lição ou 2 lições eu marco o metrônomo, às vezes eu até marco o passo a passo do metrônomo pra elas e um hino. Será que foi muito? Será que foi pouco? Então, e precisa dar um tempo para testar. Por isso que eu falo, se vocês já tiverem a oportunidade de ter uma aluna, comecem, tá? O cronograma desse livro, deveria ter pegado todos. O cronograma, agora, esse livro tá... Assim, eu ainda acho que ele precisa de uma revisão, mais uma vez, minha opinião. Mas vocês vão ver que ele tem sugestões. Por exemplo, livro 2, você tá aqui, aí aqui embaixo tem sugestões de hinos para serem estudados. Então, quer dizer, que horas que eu vou dar o hino? Teoricamente, quando chegar aqui, você já pode dar o hino, né? Aí vai passar, vai estudar, vai dar aqueles hinos, aí vai continuar. Então, quer dizer, esse material, ele já veio, né, com isso. Então, aqui mesmo atrás tem... quando acabar o livro, a aluna vai ter os 50 anos de jogos e 50 anos de meia hora. E aí, quando chegar aqui no livro 3, que ele segue a mesma ideia, né? Por exemplo, estudo 14, aí aqui embaixo, sugestões, né, de hinos. Sugestões de hino para estudo. Gente, é sugestão, tá? E aí ele fala qual hino deve ser estudado. E aqui no final também tem a lista dos hinos. Assim que eu localizar. Por dificuldade. Você pode seguir. Então, eu não sei se lá ele vem por dificuldade, ele vai vir por conteúdo, mas se precisar,
mas ali ele vai indicando quais são os hinos. Principalmente para esse daqui, eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Dá uma avaliada se as alunas pegaram bem. Por exemplo, 459 de cara, tem alguns hinos ali que ele coloca no contexto, mas eu acho que nem todos ali estão bem no nível de iniciante, né? Dos primeiros hinos. Digo por ser complexo, a aluna sai do método e de repente tem que pegar o hino, e no hino tem 4 partes, né? A partitura tem 4 partes, mas é que ela não toque as 4 partes. Tem as 4 partes, ela tem que compreender, tem que separar o que ela vai ler, aí tem pedaleira, uma contagem e tudo mais, tá? Então, dá uma avaliada, mas o livro, ele entrega uma ordem que eu acho que é boa. Tudo bem. Outra pergunta, eu tô respondendo as perguntas que tiveram na caixinha, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixa aqui, tá? Como passar o conteúdo da melhor forma para as alunas entenderem? Como eu tava falando pra vocês também no começo, a instrutora, ela é uma professora, e a gente tem que trabalhar o senso crítico dos alunos, tá? Eu não entregaria a resposta de mão beijada. Vocês podem ver, mais uma vez, nas lives que a gente tá aqui, eu não dou resposta pra vocês rápido. Eu pergunto, tá certo? O que vocês acham? Lembra na live de escala? Eu ensinei como fazer, eu coloquei lá 5 bemóis, qual é o nome da escala? Foi assim que eu fiz, né? Esse é o meu instinto professor falando, né? Eu não vou pegar isso só da resposta, o aluno precisa pensar, tá? Então, você pode ensinar uma coisa e perguntar. Meus alunos brincam comigo, porque eu ensino, por exemplo, no começo o que é staccato. E aí, na semana seguinte, elas vêm pra aula e elas abrem e eu falo, o que tem nessa lição? Aí elas, esqueci o nome da palavra, mas eu acho que é staccato. Ok, o que é staccato? E elas ficam, oi? E eu peço pra elas me explicarem. Não importa se elas estão na terceira ou na quarta aula. Como eu disse, o Dose do Dia, ele ensina staccato na segunda lição. E a lição é pequenininha, então você vai fazer isso na primeira aula de órgão. Vamos supor que você gaste 2 ou 3 aulas para falar de figuras, pentagramas e notas, fazer vários exercícios no caderno, para aprender aquelas 5 notinhas de cada clave que eu falei. Quando ela for pro método, você é a quarta aula, terceira ou quarta aula, e eu pergunto, o que é staccato? E na próxima aula, o que é staccato? E a próxima aula, o que é staccato? E cada vez que tiver uma lição, eu sempre vou. Vamos lá, qual que é o nome disso aqui? Barra. Qual que é o nome dessa figura? Semínima. Gente, comigo não existe essa de bolinha preta, aquele negocinho, a bolinha branca. Não. Tem que falar mínima, semínima, é clave de sol, é pentagrama, não é linhas, né? Então, eu acho que vocês têm que começar por aí. Sempre instigar a aluna a falar a palavra correta. E quando você der um ensinamento, um conteúdo, ela tem que passar imediatamente para você, tá? Mas eu não sei explicar, mas tem que saber, tá? Então você vai treinar. Eu tenho alunos que demoraram, gente, 2, 3 meses para conseguir dar uma definição boa de staccato para mim. Então, ela vai falando com as palavras dela e você vai pegando e fala, não, ok, não é isso, né? É uma bolinha, não é bolinha, é um ponto. Faz isso, ok, mas é um ponto de diminuição. E aí você vai corrigindo, por quê? Você faz isso com ela no começo, gente, ela vai estar muito melhor preparada pro teste. E quando chegar na MTS, gente, quando chegar na MTS, elas vão entender o que é a fórmula de compasso muito melhor, elas vão entender o nome das figuras, elas vão entender as ligaduras. Por quê? Porque elas viram na prática. Né? Não é uma questão que você vai ver na MTS, barra de compasso, nossa, mas nem sei pra quê, partitura, nem sei pra quê, você entende? Então, por isso que eu gosto de ir direto ao ponto. Eu li direto ao ponto e falei direto ao ponto, mas é isso. Eu gosto de pegar, gente, ensinar a teoria e pedir pra que elas falem, elas precisam, tá? E aí, assim, lição, tá boa, não tá? Gente, a primeira coisa, tá, gente, tem uma outra coisa. Por favor, não toquem para as alunas. Não toquem para as alunas. Mas observe, não é nunca. Não é toque para mostrar a lição, tá? A aluna precisa ler a partitura. Então, o que eu faço? Vamos tocar a lição número 1. Então, eu abro e falo, aqui é o dó central, tudo, os dedos ela já sabe, tudo. Ela vai tentar tocar. Conta os tempos. Ela vai contar.
certo? Gente, não tem como uma aluna que aprende desse jeito dizer, eu não sei contar. Todas as pessoas que falam pra mim, eu não sei contar, e se tem alguém aqui que faz isso, depois vocês falam pra mim, é porque a professora tocou. E ela tocou de ouvido. Porque não tem como, se você ensinar sua aluna desde o começo a contar, gente, não tem como ela falar, não sei contar. É o que ela aprendeu. É como eu falar, gente, eu não sei conjugar o verbo ver. Gente, a gente aprende na escola, a gente fala todo dia, eu vejo, por exemplo, sabe? Então, aprendeu, não tem como. Então, eu faço ela contar, eu faço ela bater palma, vamos supor que é um quaternário. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Quer ver um exemplo? Vamos pegar uma lição do livro 1. Estudo 10. Eu faço aqui, por exemplo, isso aqui é minha palma, tá? A palma é a nota e minha mão é a contagem. Não vai dar pra passar aqui, mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Faço isso, por exemplo. Bate a palma como se a nota... Isso aqui não é linguagem rítmica, isso aqui não é solfejo. Né? A gente já tá... A minha mão é a nota e elas contam. Essa é uma forma de enxergar a lição. Fala o nome das notas pra mim. Aí eu fechei, né? Por quê, né, Maia? Por que você fechou? Então eu falo pra elas falarem pra mim. Do, mi, ré, fá, sol, sol, mi, ré, si, do. Aí peço pra elas tocarem pra mim com o dedo. Aí, mas como que eu toco? Primeira coisa que eu faço, toque. Toca. Ela vai tocar pro lado. Aí você vai ensinar pra ela que não pode tocar pro lado, que tem que tocar ligado, uma notinha na outra. Eu até falo, essa nota não pode sair enquanto a outra não vem. E aí, quando a outra pisar, tem que ser imediatamente a troca. Entendeu? Não pode fazer isso. Mas primeiro deixa ela tentar. Se ela não tentar, ela não vai saber o que é errado. Entendeu? Não sei tocar. Põe a mão no bendito órgão. Certo? Então, você tem que deixar a aluna sentir. E gente, não estou dizendo que o erro é pra ensinar, mas ela tem que tocar, vai que tá certo. E se não der, você vai corrigir ela. Então, não sai só mostrando, porque, gente, a gente não aprende só por demonstração, né? Quantas vezes a gente viu lá uma receita, alguém explicando, nossa, tudo muito lindo. E quando a gente pega, a gente vai fazer, tá tudo errado, né? Por quê? Porque não é só vendo que a gente vê. Eu falo receita porque receita é chata. Agora, imagine se alguém fala assim, olha, essa sua colher, talvez uma colherzinha mais de açúcar, porque sua colher é pequena. Esse é seu forno, porque é uma coisa específica tua. Então, quando você vê a mão da sua aluna, o órgão da sua aluna, o som que ela faz, a contagem que ela faz, e aí você vai corrigindo nela, tá? E aí, beleza, ela vai falar assim, toca pra eu ver. Você toca. Mas ela tem que ter tentado primeiro. Então ela vai tentar, você tocou, aí você fala, agora eu vou tocar pra você. E aí você vai lá, toca, conta os tempos, e aí ela pode copiar. Mas ela sempre tem que tentar primeiro. Gente, vocês não têm ideia do quão isso é magnífico. Eu tenho várias alunas, principalmente de outro professor, que fala assim, toca pra mim esse hino, toca pra mim esse método. Com prazer, depois que você tentar. Mas eu não vou conseguir tá agora. Maravilha! Você pode ir pra sua casa, treina a semana inteira. As minhas alunas sabem que elas são proibidas de procurarem as lições no YouTube. Eu não ensino elas a verem um QR Code. Isso sou eu. Por quê? Porque depois eu posso tocar pra elas. Essa não é a questão. Mas elas têm que tentarem. Tudo bem? Isso vai levar a gente pra uma outra pergunta, que é fazer com que minhas alunas sejam mais confiantes. Eu vou dar um spoilerzinho. Eu vou dar uma aula no fim do mês sobre algumas estratégias para que você se torne organistas mais confiantes. Tem aqui, ó, soltei um spoiler. Existem alguns passos para vocês serem confiantes. E a irmã colocou aqui, fazer com que minhas alunas sejam mais confiantes. Primeiro, tem que dominar tudo. Tem que dominar contagem. Como que a gente vai saber se ela domina a contagem? Ela tem que contar pra mim. A minha aluna tem que contar. Então vai contar na aula. Tem que dominar metrônomo. Como? Tem que fazer desde o primeiro dia.
tem que dominar a teoria. Se eu fizer uma pergunta, ela precisa me responder. O que é isso aqui? Ligadura. E às vezes eu não pergunto o nome. Às vezes eu falo assim, tem mínima nesse hino? Tem. Você quer ver uma coisa que eu faço às vezes? Por exemplo, deixa eu ver se tem uma lição aqui. Eu acho que isso aqui vai ser boa. Eu vou pegar só o comecinho, mas, por exemplo, às vezes eu pergunto pra minha aluna assim, tem semibreve? Aí a aluna fala, tem. Mas eu não falo pra ela que não tem. Eu falo, me mostra. Aí ela fala assim, isso daqui, ó. Aí eu falo, se essa é a semibreve, qual que é a mínima? Aí ela fala, essa. Peraí, mas se essa é a mínima, qual que é a semínima? Aí ela fica, peraí. Não, acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que essa é a semínima e essa é a mínima e não tem semibreve. Aí você fala, pô, foi ela que falou. Gente, se eu pudesse trazer minhas alunas aqui, ou até gravar um dia na aula, vocês vão ver como eu não falo pra elas. Eu faço perguntas. Quanto vale essa figura? 2. E às vezes não é. Eu falo, mas se essa vale 2, quanto vale aquele? Até que o cerco fechou. Aí elas vão lá e falam, não, preciso rever aqui. Aí elas revêem e me dão. Muitas vezes eu acabo instigando, orientando elas a ter a resposta. Eu não dou a resposta. Eu acho que, sério, nas próximas entrevistas que eu fizerem, eu vou perguntar isso pra elas, vocês vão ver. Gente, eu não dou resposta. A não ser que assim, gente, a aluna não sabe. Fala assim, mas não sei, não lembro, tá? Mas você tem que instigar, o professor, ele tem que ter esse papel. Ele não tem que dar resposta, ele tem que fazer o aluno pensar. Por quê? Essa aluna vai melhor no teste. Porque ela vai olhar criticamente, entendeu? Essa aluna vai melhor na igreja. Quando o irmão falar pra ela, vamos pegar de tal lugar, vamos pegar da mínima, qual figura, vamos pegar da segunda frase, vamos fazer uma escala de Dó maior, ou sei lá, de Lá maior, e fazer alguma pergunta, porque tem várias igrejas que o encarregado faz. Essa aluna, ela vai estar mais preparada, tá? Mais que tudo, se ela domina tudo isso, exemplo, eu sinto que eu tô falando bem aqui. Eu dou aula há 13, 14 anos. Eu dou aula há 14 anos. Né? Eu sei o que eu tô falando porque eu vivi, eu levei alunas para teste, né? Eu sei como que é o dia a dia. Então, olha como é mais confiante. Mas será que se eu perguntasse para alguma de vocês, como é instrutora, como fazer? Aí você fala assim, peraí, mas só tem uma aluna, eu nem levei ninguém para teste, né? Então, vocês precisam dar esses atributos para ela e preparar elas. Não tem outro jeito. Prepare elas pro teste, né? Pra vida, pra tocar. Tá? Mais 2 perguntas, não, tem mais 3. Alunas para oficializar. Por onde devo começar a fazer o planejamento delas? E o que devo me atentar? Você tem que saber o que é pedido no teste. Então, por enquanto, que bom, Maria. Gente, vocês estão gostando? Tá fazendo sentido pra quem tá aqui? Se vocês tiverem alguma pergunta, mais uma vez, coloca aí, tá bom? O livro 4 é o livro de oficialização. Então, gente, eu acho que esse programa mudou e eu não tô com ele fácil aqui agora que eu me atentei. Ele tem a parte opcional e a parte que precisa, né? São 12 estudos, os 6 primeiros são obrigatórios, os outros 6 opcionais. Quando esse livro veio, parece-me que eram 6 estudos da primeira parte e da segunda parte, 2 estudos vocês escolhiam. Então, a aluna levava 8. Parece que agora tem que levar os 12, tá? Mas eu sei que isso vai de região para região. Então, sempre confirma, porque tem regiões que fazem alteração do programa do Brás, tá? Aqui na minha região a gente segue o programa do Brás. Que bom, Leia, obrigada. Que legal, Dani, muito obrigada. Então, assim, você tem que ver o que é pedido na sua região, tá? E aí, visto isso, você tem que confiar que a aluna tem que fazer tudo. Então, uma continha básica. Sua aluna já é organista de culto oficial, como eu tô com uma aluna de culto oficial. Ela fez teste em julho do ano passado e a intenção é oficializar agora em julho da metade do ano. Hinos.
tranquilo, nós não temos problema. Por quê? Depois vocês assistem a aula da Vitória. Ok, Dani, bom culto. Amanhã você assiste. Na minha cidade só será obrigatório os livros a partir do dia 23. Ok. Mas para as demais mesmo, né? Então, por exemplo, a Vitória, ela, antes da pandemia, ela ia fazer o teste antes da pandemia. Aí começou tudo. E aí, ela simplesmente, acho que a gente repassou em área, acho que umas 3 vezes até ela fazer teste, porque a gente ficou 1 ano e meio esperando também, tá? E aí, Inário não é um problema, porque ela já passou, já toca nos cultos, isso não é. O que a gente tá fazendo? Foi orientado que para levar o livro 4 a gente deveria estudar todos os livros. Então ela estudou 1, tá terminando o 2 e a gente já começou o 3. Quando ela terminar o 2 e ficar só com 3, eu vou começar o 4, tá? Só que assim, ela é uma aluna diferenciada, né? Ela toca muito bem, ela estuda bastante, então ela vai ter 6 meses, se a gente vou retomar agora na semana que vem as aulas, ela vai ter 6 meses para terminar o livro 4, tá? Até julho. A teoria não é um problema também, acho que no caso dela, né? Ela já até falou que o pai dela é músico também, então eles estudam em casa e tal. Então é assim, é um cronograma por meta. Ou você vai pegar, falar o prazo que você tem. Ela tem que oficializar em 1 ano. Então você vai falar, eu preciso repassar o Inário inteiro uma vez. Pensa aí, quase 500 hinos. Nós temos aí umas 50 semanas no ano, sem férias. Significa que você tem que passar 10 hinos por semana. Bem, revisão, tocou e tocou bem, sem voltar para casa. Nossa, eu quero passar em 1 ano 2 vezes Inário inteiro. Então pode contar, serão 20 hinos por semana. Sabe? Para na metade do ano você ter passado ele inteiro. Tem que fazer continha. O método 4 para oficialização são 12 estudos. Então você vai fazer o quê? 1 por semana? Então seu aluno vai se dedicar 1 estudo por semana. Em 3 meses você passou. E aí em 1 ano você conseguiria passar esses estudos várias vezes, né? Aí o que você pode ter como estratégia? Na primeira vez você passa no mínimo. E aí na segunda vez você passa com elas no médio. Ou no máximo, no metrônomo. Sabe? Algumas coisas assim. Na segunda vez ela vai ter que fazer uma análise. A primeira a gente só vai estudar. Quando fizer o repasso, fazer uma análise. Esse tipo de coisa, tá? Mais uma vez, é de acordo com cada aluno. Agora tem irmã que vai falar assim, olha, não vou conseguir seguir esse ritmo pesado de um monte de hino por semana. Então você vai fazer pelo menos o quê? Um conteúdo de revisão, né? Ela tem que passar, sei lá, 10 hinos por semana, porque ela já tocou as introduções, por exemplo, e vai estudando as lições novas e você tira um tempinho. O que eu peço muito aqui é que as irmãs que vão fazer teste juntas, elas estudem juntas. Então, por exemplo, quando eu levei a Vitória para culto oficial, a Fernanda fez teste para reunião de jovens e elas estudavam juntas, teoria e tal. Eu dava aulas para elas com jogo de solfejo, sabe, de linguagem rítmica lá do MTS, por exemplo, uma indo para outra tocar, tudo. Provavelmente a Vitória vai fazer teste com mais uma outra aluna minha de reunião de jovens aí, no máximo no início do 2º semestre. Então eu ponho elas para estudarem juntas, fora do horário de aula, uma coisa entre elas também, para praticar, fica aquela coisa de dupla. Se não tem, vai comigo mesmo, e tem muito trabalho, assim, tem muito trabalho da minha parte, porque tem que estar no pé, muda muito. Eu faço um calendário de revisão, vamos supor, livro 4, 12 estudos, tem que tocar no mínimo, esse livro uma vez por semana. 12 estudos? Tocar, falando de revisão, 12 estudos, 2 por dia você faz em uma semana. Então você coloca lá, sua aluna tem que revisar 20 hinos por dia, 20 hinos por dia e 2 lições do livro 4 e solfejar 3 lições que você pode marcar, fazer um sorteio, fazer joguinhos também de sorteio por dia. Aí no outro dia, mais 20 hinos da lista, mais 2 estudos do livro 4, e tem que ser assim, bem intensivão, tá? Eu faria isso. Com as minhas alunas de jovem, por exemplo, elas tinham que repassar os hinos de culto oficial, os cultos de jovens, todos os dias. Eram 10 hinos por dia, então 50 hinos numa semana. Toda semana elas teriam que ter os 50 hinos tocados. Isso várias semanas antes do teste, né? Fora todo o conteúdo. Se era BU, vocês vão lembrar também da preparação pro teste da Vitória, não, da Fernanda, que também já veio aqui. Sei lá, 25 lições do BU ou do Bug Miller.
Gente, era 5 por dia. Então, toda semana ela revia todo o programa. Deixa eu ler o que a Leia falou. Você acha válido, na parte teórica, trabalhar conforme os hinos? Antes de tocar, fazer as perguntas teóricas, fazer a escala do hino, entre outros, para quem vai oficializar? Sim, você pode fazer várias perguntas, né? Aqui teve até, acho que no nosso teste, a pergunta era, como que era? Fale tudo que você puder sobre o hino, né? As irmãs tinham que falar. Então, fórmula de compasso, as figuras, os valores, o que é um ponto de aumento e tudo. E eu acho que no solfejo também vale isso. Não lembro se tem figuras no inário com tanta... Não, solfejos no MTS com tanta diferença de armadura de clave, assim, pra falar escala, né? A tonalidade. Não sei se há necessidade de tocar, mas eu acho que é bom identificar, tá? Aliás, só se for em questão de hino, né? Mas eu perguntaria, qual é o ritmo inicial? Né? Tético, não é? Inclusive, live de quinta-feira sobre ritmos iniciais. Como que você vai contar? Como que vai ser a mão? Né? Até pro MTS eu tenho um modo Maia também de solfejar. Eu acho que eu faria assim, as perguntas básicas, mas não sei se haveria necessidade de tocar a escala do hino, porque o foco não é tocar, né? A gente faz a escala do hino pra tocar o hino. Aqui seria só uma identificação, tá bom? Tem mais duas perguntas aqui. Uma delas é bem generalizada, outra bem técnica. Quais livros devo estudar para me aperfeiçoar? Então a irmã pega e fala assim, já sou oficializada, vou começar a dar aula. Então, qual o livro que eu preciso aprender para ser uma instrutora melhor, né? Então, assim, eu acho que... Não sei se todas as instrutoras terminaram os 4 livros, né? Se vocês terminaram, vocês estão de parabéns, né? Porque ele saiu há 1 ano e 4 meses. Não sei se todo mundo recebeu em 1 ano e 4 meses, né? Ele saiu em agosto de 2020. Mas, o que eu falaria para vocês? Primeira coisa, estudar os 4 livros. Estudar anotando a média. A professora tem que saber tocar na média, na mínima, na máxima. Minhas alunas sempre tocam na máxima, tá? E isso é para que elas vão melhores para a prova, para o teste, tá? Mais uma vez, a questão da confiança. Nossa, teve um item da confiança que eu não falei. Peraí, já falo. Deixa eu terminar falando dos livros aqui da instrutora. Então, no mínimo, tem que estudar todos os livros, tá? Cada um dos estudos desses livros novos. Logo depois, você pode... tem umas coleções da Tokai. São 9 livros de órgão eletrônico da Tokai, que eu acho bem legal também. Tia Lourdinha? Oi, tia, tudo bem? Paz Deus. Leia, meu sonho ter terminado tudo. Então, exatamente pelo tempo. Tia, estamos falando aqui sobre ser instrutora. Então, Leia, exatamente pelo tempo, né? 1 ano e 4 meses para passar 4 livros, assim. E assim, a gente teve algumas reuniões aqui e tudo, mas o pessoal tá aqui na internet procurando essas informações, tudo, né? Então, tem que passar com excelência como é que você vai ter uma aluna que vai oficializar se você não passou o livro 4, ou uma aluna que vai pro 3 e não passou o livro, né? Ou pro culto e não passou o livro. Então, tem que estudar. Então, tem a coleção da Tokai de 9 livros. Eu acho bem interessante também, é para órgão eletrônico, acho que é para popular. Tem a coleção da Gênios do Teclado. Tem até um livro que eu comprei uma vez por engano, se eu não me engano, é o livro 3. E tem acho que 5 estudos lá bem legais. Depois eu mostro pra você nos stories. Eu vou estar... Quinta-feira eu vou estar lá. Aliás, talvez amanhã eu vou. E aí eu coloco pra vocês também, pra vocês verem. Então assim, eu pegaria a coleção da Gênios do Teclado pra tocar. Tem uma visão diferente, um pouquinho de Nai. E os métodos da Tokai. Quer dizer, a questão de vocês serem professoras melhores e aperfeiçoar, gente, é vocês pegarem coisas diferentes e difíceis, né? Por exemplo, uma coisa que tenha cifra ou ritmo mais popular, como o material da Tokai, magnífico, né? É diferente. Eu já acho um pouco da Gênesis do Teclado, ele já é mais técnico, algumas coisas, né? Já é um pouquinho mais difícil. E mais pra frente, se vocês quiserem alguma coisa muito específica, eu tive alunas no curso técnico de órgão. E a gente tinha cada repertório, gente, algumas peças de bar, assim, muito interessante. Então, eu começaria por aí,
né, dominar os livros e depois isso. E claro, eu tenho uma renca de irmãs que querem estudar órgão mesmo, sabe? Então procura a professora para fazer um programa, aprender bar no órgão, peças assim, originais, né? Porque esses livros, a maioria são toda adaptação. E o que tem, gente, de repertório original para órgão não tá escrito, né? Então vocês podem procurar depois, porque ele seria bem específico. A questão ainda de falar para as alunas serem mais confiantes, um dos pontos mais importantes que eu acho é que elas precisam tocar. Elas têm que tocar o máximo possível. Não sei se vocês lembram que no fim do ano eu fiz uma festinha de fim de ano com as minhas alunas presenciais e todas tocaram. Eu simplesmente falei, nós vamos ter o nosso momento musical e nós subimos lá para o espaço onde estava o órgão e cada uma tocou, acho que cada uma tocou um hino e depois eu toquei um hino com cada uma delas juntas, eu toquei no piano. É assim que eu funciono, gente, não dá pra ter medo. Algumas assim, acho que uma já tinha feito teste e duas vão pra teste ainda, pro primeiro teste. Então eu tenho que colocar elas, eu falo, né, ir para o campo de batalha. Não pode ter medo. Então chegou aqui, fulana, você chegou cedo, ouve aqui fulana tocar. Eu acho que isso é um dos fatores, assim, que mais pega, né? Eu acho que elas têm que estar mais preparadas. Eu toco muito junto com elas também no piano. Eu tenho um piano do lado do meu órgão. Eu conheço professores que têm 2 órgãos, eu toco junto. Então, qual que é a minha intenção? Eu vou tocar como se eu fosse orquestra. Se ela não foi, eu tô indo embora, ela que casse lá. E isso ajuda muito, muito. Eu até falo, vamos lá, dá a introdução e respira e a gente entra. E eu vou embora. Se ela se perder, tem que me achar para preparar para o culto, tá? Fizeram uma pergunta bem específica aqui. Passar para o aluno algumas definições como ritmo, tempo e pulsação. Isso aqui é bem específico, tá? Ritmo é a ordenação dos tempos, tá? Eu falo que é um joguinho. Você pensa assim, aqui eu quero uma nota de 2 tempos, aqui eu quero aqui eu quero pausa. Essa combinação, você tem tempos, você tem pausas, notas longas, notas curtas, você fala, como é que eu quero distribuir isso? Essa distribuição, essa organização. Então eu quero curta, 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 uma longa, silêncio, silêncio, uma curtinha, uma longa, sabe? Isso é ritmo, é uma organização, distribuição dos tempos. Tempo é unidade de medida, tá? É apenas aquilo que a aluna faz, que a gente conta, é unidade de medida, eu conto em metros, em centímetros, e eu tenho tempo, é a nossa unidade de medida, é a duração da nota, né, se ela vai ter uma nota longa ou curta, então a unidade de medida é tempo, tá? Agora, e a outra a pulsação é a marcação desse tempo, então, por exemplo, nosso coração, ele pulsa, então é uma atividade regular, certo? Então, por exemplo, quando eu tiver a pulsação em 70 BPM, eu vou ter aquele tempo, né? A unidade de medida vai ser 70 BPM e a pulsação só vai me lembrar. A pulsação vai marcar. Então, por exemplo, se eu tiver 2 tempos, vai ser referente a 2 medidas de tempo, referente à pulsação, tá? Então, pulsação é constante, tempo é a unidade de medida, eu vou saber quanto ele vai durar. E ritmo é a organização, tá? Gente, e aí? Alguma dúvida adicional sobre ser instrutora que eu possa ajudar? Nossa, acho que eu falei bastante. E aí, alguma coisa ficou que eu não complementei? E assim, mais que tudo, gente, deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui de pergunta. É uma coisa assim que vocês precisam começar, né? Vocês vão aprender com cada aluna. Então vai ter uma aluna que você vai falar, ela vai entender imediatamente, vai ter uma aluna que você vai precisar falar 3 vezes, ela ainda vai ter dúvida. Tem aluna que não vai querer fazer as coisas que você falar. Tem aluna que vai falar assim, quantos tempos, não preciso disso. E você vai ter que saber lidar, explicar a importância. Eu acho que é isso. E ela tem que tocar, ela tem que contar. Quanto mais cedo vocês colocarem essas informações para elas, ajudar... Eu não sei se vocês estão ouvindo. As cachorras. Olha isso. Quanto mais tempo vocês se dedicarem com elas, ensinarem para elas terem as informações com mais tempo, logo no início, gente, quando elas forem fazer teste, forem tocar, vão ser muito melhor. Uma outra coisa, quando que eu dou o
o MTS. Gente, com meses de aula. Tá engraçado aqui. Gente, pug ronca. Ai, eu tenho duas. E elas estão dormindo aqui, bem gostoso. Então, eu dou com meses de aula, né? Não é minha preocupação inicial, mas quando elas pegam, elas vão do primeiro ao sexto módulo assim, ó, rapidinho. Elas vão parar no 7º módulo. E aí a gente tem que fazer do 7º ao 10º, né? 7, 8, 9, 10, não, 7, 8, 9, 10. 4 módulos, né? Porque até o 6º vai de boa. Aí o 7º, aí o 8º não tem muito conteúdo, tem mais exercício. Aí vai ter mais coisas no 9, porque é de escalas, mas eu também já expliquei escalas. Quem já fez o livro 1, 2, mas é legal da gente fazer. E o 10º, né? Então é bem tranquilo, porque a primeira parte, se ela já entende fórmula de compasso, se ela já bateu o palmo contando os tempos comigo, gente, não tem dúvida nenhuma. Então eu uso essa estratégia, tá? E assim, acertando e errando, gente, conforme vocês forem fazendo, tá? E é isso, gente. Podemos encerrar, então? Eu tô vendo aqui, não tem mais nenhuma pergunta, nem no chat aqui. Mas é isso, gente. Eu já falei pra vocês, e vocês sabem, qualquer dúvidas que vocês tenham, vocês sempre podem mandar mensagem pra mim e perguntar, tá? Porque eu sei que tem coisas que vão surgir depois que vocês forem começar a dar aula, né? Tiver alguma questão, tudo. E assim, pra quem ainda não tá? Amém, tia, beijo. Pra quem ainda não é instrutora, não esquece de falar com a sua examinadora da região. Se for uma região que não tem examinadora, procure um encarregado regional para que você saiba as informações certinho, tá bom? Gente, é isso então. Obrigada por estarem aqui. Espero ter ajudado vocês, ter sanado as dúvidas. Que bom, Leia. Maravilha. Falei bastante de como eu dou aula, tá bom? Amém. E qualquer dúvida, me coloco à disposição para ajudar vocês. Quem sabe em breve a gente não bate mais um papo sobre esse assunto, tá bom? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Boa semana pra vocês. Quarta-feira a gente tem live com a Sara. Eu marquei pra 15h30? Eu acho que foi 15h30 que eu marquei. Não tenho certeza. E na sexta-feira, na quinta-feira à noite, uma live sobre... Esqueci. Ritmos iniciais. Ritmos iniciais. Tô tentando fazer tudo de memória aqui, gente. Não dá. É isso, então. Boa noite. Fiquem com Deus. Abençoe.